obrigado. Se calhar poderia ter para conseguirem ver melhor. Minha palavra inicial é naturalmente agradecimento, Carlos. Obviamente é um prazer estar aqui, é um prazer também, enfim, embora não seja docente na Universidade Sénior, mas é um prazer ver caras que vejo regularmente lá em cima no Ixé, e nesse sentido, assim que o Carlos Borges fez o convite, obviamente, que aceitei de imediato. Dá uma novidade, se me permite, Carlos, dá uma novidade que este ano na Universidade Sénior vamos ter uma disciplina de turismo também. Achamos que ninguém precisa ser ensinado a fazer turismo, obviamente, mas podemos ajudar também no sentido de perceberem melhor as coisas que estão relacionadas com o turismo. Nós sabemos perfeitamente. Sabemos perfeitamente que em turismo, enfim, há muitas coisas boas, há muitas coisas positivas, eu diria até há muito mais coisas positivas do que negativas, mas sabemos também que quando estamos em turismo somos muitas vezes presas fáceis, permitem a expressão. Às vezes até antes de viajarmos já estamos a ser um pouco iludidos muitas vezes com enfim, eu diria com alguém que tem menos boa fé e que tende vender à força. Portanto, não estou aqui para defender os colegas de turismo, também não estou para atacar, obviamente, mas estou sempre na defesa do consumidor. Portanto, e é isso que me interessa, obviamente, um consumidor informado acaba por ser muito mais facilmente agradável, porque também de alguma maneira antes de comprar sabe aquilo que está a comprar. É claro que isto em turismo, muitas vezes os operadores turísticos também não facilitam a vida quando nas brochuras, digamos, a terminologia ou os termos técnicos que utilizam não são os mais simples, e muitas vezes nós precisamos sempre de ajuda de alguém que perceba mais e que nos possa facilitar a vida de forma a não sermos enganados e comprarmos apenas meia pensão quando queremos pensão completa, e isso levar-nos de alguma maneira também a sermos um pouco enganados sem intenção, mas não comprarmos aquilo que procuramos. Portanto, obviamente que esta integração da disciplina de turismo também na Universidade Sénior de Odivelas, neste caso, mas tentamos e vamos tentar propagar isto por outras universidades séniores também, mesmo com o objetivo de poder elucidar melhor os consumidores sobre todo o material promocional que eventualmente é cedido por agências de viagens ou operadores turísticos ou até na internet. Portanto, e obviamente nós também sentimos que hoje em dia a internet começa a ser cada vez mais procurada por toda a gente para conseguirem adquirir os produtos, e o turismo acabou até de ultrapassar o terceiro classificado, digamos, a terceira área económica mais vendida por internet, ficando agora em segundo lugar. Portanto, ou seja, o turismo é, se quiserem, a indústria ou a atividade mais vendida através da internet, só não conseguiu ultrapassar ainda a indústria do sexo. Mas essa acho que vai ser difícil de conseguir. Mas, de qualquer maneira, ultrapassou já a indústria automóvel, a indústria da música, até, que é muito adquirida através da internet. Portanto, o que significa que o turismo começa realmente a ter muita adesão por parte do mercado cada vez mais global. Portanto, é importante também perceber que muita gente, o número de reclamações também junto do turismo local tem vindo a aumentar um pouco, porque antigamente nós recorríamos sempre às agências de viagens para comprar o nosso destino turístico. Hoje em dia muita gente autodidata já o faz através da internet, não tendo depois ninguém para se poder socorrer quando alguma coisa ocorre. E obviamente que a nossa sensibilização também é no sentido de quem usar a internet para fazer essas aquisições, esse produto, tenha também consciência daquilo que está a comprar, tendo a certeza de que pode comprar sem dúvida, porque depois sabe de antemão também não terá ninguém para poder recorrer caso as coisas não corram assim tão bem. Portanto, mas neste sentido isto é apenas um introduto que eu acabei por trazer também de forma a que se entenda que o turismo não é só a prática, o turismo deve ser estudado. Eu, quando comecei a estudar turismo, enfim, as pessoas em 95, as pessoas riam um pouco, uma vez também não havia muita formação superior, muita oferta de formação superior nesta área, e todos nós pensávamos que era tipo o futebol, não é? Todos nós sabemos um bocadinho, enfim, isto se calhar mais para os homens, todos nós sabemos um bocadinho, não tem ciência e tal, mas
quando se verifica, afinal, até tem muita ciência e deve ser estudado. No caso do turismo, da mesma forma, e o estudo que tem sido desenvolvido nestes últimos anos, até porque nesta segunda metade do século XX, já estamos nesta, não, na segunda metade do século XX, o turismo teve o seu boom, fundamentalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, logo ali no final dos anos 40, início dos anos 50, com o aparecimento dos voos charter, não é, dos operadores turísticos em grande escala. Obviamente que o turismo teve o seu boom e, claro que as empresas, nem as organizações, no geral, nem os governos estavam preparados para receberem tantos visitantes. Hoje, no ano 2012, já atingiu, em termos internacionais, mais de 1 bilhão de pessoas a viajar por todo o mundo. Então, mais de 1 bilhão de turistas internacionais, fazendo com que o turismo já seja a principal atividade económica mundial. Portanto, quer dizer que até já ultrapassou o petróleo. Não é fácil, não foi fácil, mas a verdade é que há mais dinheiro a mover-se através do turismo do que através da indústria petrolífera. Portanto, o que faz desta atividade realmente muito poderosa e muito importante para as economias das regiões. E obviamente que isto para dizer que com uma massificação assim tão grande, era fundamental que se começasse a arrumar o turismo e que se começasse a segmentá-lo de forma a ir ao encontro das necessidades e dos desejos de todos os mercados que procuram o turismo. É óbvio que isto, enfim, se calhar peca por ser tardio, mas felizmente as organizações, quer sejam elas empresariais, quer sejam elas académicas, já perceberam que o turismo sénior é um mercado em crescimento e que merece ser naturalmente sustentado, estudado e confortado, de certa maneira, para se conseguir construir produtos que vão ao encontro das necessidades e dos desejos do turista sénior. Bom, há aqui uma distinção que eu gostaria de começar por fazer, que com certeza todos já fizeram turismo, não é? Mas há aqui uma distinção que é entre o turismo sénior e o turismo social. Portanto, eu não defendo que o turismo sénior tenha que ser turismo social. E faço rapidamente uma explicação. Obviamente que o turismo social, quando falamos de turismo social, estamos a falar da prática turística ou de produtos turísticos adequados, ajustados para uma população com maior dificuldade, quer seja ela motora, quer seja ela financeira ou de outra ordem. Esse é o turismo social que nós estamos a defender. O turismo sénior é um tipo de turismo exatamente igual ao outro, mas adequado aos desejos e às necessidades de uma população acima dos 55 anos. Portanto, o que quer dizer que essa população tem necessidades, tem desejos diferentes de diferente idade, é óbvio, isto é óbvio, é a lei da vida, claro, e os produtos turísticos têm naturalmente que estar ajustados a essas mesmas necessidades. Agora, eu diria e pergunto muitas vezes às instituições que às vezes generalizam e tratam todos os turistas de igual forma, mas não será importante prepararmos o destino, por exemplo, para uma população que tem disponibilidade temporal, porque já trabalhou uma vida e agora tem tempo e pode e quer aproveitá-lo de uma maneira? Não será importante termos os produtos ajustados para uma população que tem disponibilidade familiar, porque já tem os seus filhos criados, perfeitamente autónomos e pode decidir quando quiser ir? Portanto, não será importante também trabalharmos os nossos produtos para ajustarmos a uma população com alguma disponibilidade financeira, porque tem as suas reformas, trabalhou para as ter, esperemos que as tenham durante muito tempo. Portanto, isto é discutível. A minha não estará, com certeza, quando lá chegar. Portanto, mas, como assim esperei, está-se a gravar, não é? Mas assim esperamos que não seja. Mas a verdade é que são 3 grandes vantagens que nos faz, obviamente, preparar os produtos adequados para o turista sénior. Bom, neste sentido eu fiz apenas um pequeno levantamento rápido só para caracterizar este mercado-alvo. É? É curioso de verificar que a população tem vindo a envelhecer. Isto não é segredo para ninguém, todos nós percebemos. A natalidade está em baixo. Não sei se as pessoas perderam o prazer físico, se calhar são outras razões
levam a não fazer mais filhos e filhos. Mas esta é uma realidade, não podemos fugir a ela. E aquilo que os dados nos mostram é óbvio que a população, desde 1960 até 2010, a população duplicou, aliás, mais do que duplicou, passando de 3 milhões e 23 para cerca de 7 mil milhões. 3.023 milhões para cerca de 7 mil milhões. Portanto, estes são dados em 50 anos. Em 50 anos a população aumentou consideravelmente. Portanto, sendo que 11% desta população está na Europa. Portanto, agora, se formos ver isto em 2045, é uma previsão da OMS, as pessoas com mais de 60 anos vão ultrapassar o número de pessoas com menos de 15 anos. Prevê-se que haja mais de 2 mil milhões de pessoas com mais de 60 anos. Portanto, isto são 20%, cerca de 20% da população mundial. São 2 mil milhões de pessoas. É óbvio que todas elas, infelizmente, não poderão viajar, quer seja para perto de casa, quer seja para longe, não poderão ser, mas destes milhões, não é? Muitos vão viajar e muitos serão, obviamente, um potencial consumidor turístico. Portanto, é claro que isto vai fazer mexer muito os governos, as organizações, as empresas. Portanto, e isto vai-nos fazer pensar que os produtos turísticos têm que estar ajustados. Muitas vezes eu falo nas aulas com os alunos e bem, os destinos turísticos orgulham-se de receber muitos turistas, mas depois quando nós vamos olhar e vamos à procura dos impactos negativos, é óbvio, não é? Nós vamos ver que, e diz, enfim, há publicações especializadas nisso, portanto, a engenheira Paula Teles é, digamos, a guru desta área da mobilidade reduzida, não é? Nós estamos a falar da população sénior, mas a população sénior, que há uns anos atrás, era considerada só a partir dos 66 anos, digamos. Aliás, nós considerávamos os 55 aos 65 e a partir dos 66 já eram chamados de idosos, que significava que se calhar já não poderiam viajar. Portanto, isto com os anos, a Organização Mundial de Saúde começou a classificar de séniores toda a população a partir dos 60 anos até viver. Portanto, e agora, mais recentemente, a Mark Test já considera sénior a partir dos 55 anos até viver. Portanto, isto quer dizer que, com a esperança de vida, obviamente, a aumentar, temos aqui um nicho de mercado enormíssimo. O que significa, certamente, que estes números, que eu apresentei há pouco, passarão a ser maiores ainda. Portanto, isto é óbvio que tem de ser realmente pensado. Gostei também, fez um pequeno estudo rápido sobre um trabalho feito pela Fundação HK, que achei curioso só apenas trazer. Este estudo mostra-nos, é um estudo feito sobre 1.324 indivíduos com mais de 35 anos, e a população, enfim, que foi entrevistada, caracterizava-se de alguma maneira, isto é uma amostra para caracterizar a população sénior em geral. Portanto, e o que os resultados que nos deram foi que 63% dos séniores, ou da população sénior, é casada. É um número perfeitamente agradável, porque onde vai o marido normalmente vai a mulher, onde vai a mulher normalmente vai o marido, portanto, não é só um turista, são normalmente todos. Não é? Portanto, 38% situa-se entre os 65 e os 74 anos. Perfeitamente autónomos, o que permite que os produtos turísticos estejam muito e bem adequados a estas pessoas. 61% têm o primeiro ciclo de escolaridade e 77% é reformado. Portanto, esta população, esta caracterização é óbvio que não se enquadra em todos, claro, isto é uma amostra que caracteriza de uma forma geral a população. Mas estes dados revelam-nos apenas que nós podemos perfeitamente adequar produtos para este nicho específico que deve ser adequado. Agora, é óbvio que temos que pensar no seguinte: quando as empresas ou quando as autarquias constroem as infraestruturas, os passeios, por exemplo, porquê que numa passadeira o passeio tem que ter 15 centímetros ou 20 de altura? Porquê que os degraus
não é? No meio da via pedestre, tem que ser degraus com 20 a 25 centímetros, em que todos nós temos que levantar bem a perna para conseguir subir. É óbvio que todos nós sabemos, eu já me custa mais agora do que há 10 anos atrás. E se calhar daqui a 10 anos vai me custar ainda mais. Isto é gradual, isto percebe-se. Porque é que se faz um degrau de 25 centímetros em vez de fazer 2 de 12,5 centímetros? Portanto, estudiosos já andam a investigar esta área, dizendo que, obviamente, se isto é realmente viável, porque é que não se há de fazer? Porque é que as coisas têm que ser assim tão difíceis para dificultar ainda mais a mobilidade de quem se mexe com mais dificuldade? E nós sabemos que muitas vezes a idade pode trazer-nos essa mobilidade. Mas estamos a falar da idade, mas estivemos a falar de uma mulher grávida, também tem muita dificuldade em subir esses degraus. Se estivermos a falar de alguém com alguma obesidade, também tem dificuldade em subir esses degraus. E se existem degraus, por que não existem rampas em vez de degraus? Fazem realmente falta os degraus? Porque os hotéis fazem degraus do lado direito ou do lado esquerdo e uma rampa do lado direito ou do lado esquerdo? Porque não fazem tudo rampa? Quem sobe rampa, seguramente, aliás, quem sobe degraus, seguramente sobe rampa. Mas quem sobe rampa, nem sempre sobe degraus. Portanto, e é isto que tem que ser refletido um pouco. Os destinos turísticos têm que se caracterizar, têm que arranjar condições próprias para poder receber toda a população, desde os bebés até aos mais idosos, e obviamente adequando estas infraestruturas físicas, estruturais, vão adequar obviamente esse mesmo produto à necessidade dos consumidores. Bom, neste tema, enfim, poderíamos falar sobre N coisas, há sempre muita coisa que podemos de alguma maneira falar. Agora, é óbvio que em turismo nós aprendemos muito a fazer a segmentação do turista. E essa segmentação do turista tem, obviamente, que ser adequada às necessidades e aos desejos dos turistas. Agora, há uma importância muito grande que o consumidor tem que manifestar a sua palavra também. Eu sensibilizo-vos, caso frequentem, neste caso aqui, estes trabalhos, estas reuniões organizadas aqui pelo Carlos, obviamente, e muitas outras ações destas, são fundamentais para também fazer chegar a mensagem e conseguirmos sensibilizar todo o consumidor. Portanto, seguramente que há temas que interessam mais, há outros que interessam menos. É claro que este aqui poderá, enfim, pensar que é só interessante para quem viaja, mas a realidade é que o turismo acaba por ser um bem, digamos, de grande importância. Isto porquê? Porque já diziam, enfim, os nossos aristocratas do século XVII que o turismo era praticamente uma ação cultural. Não é? Antigamente, se calhar, quem tinha dinheiro fazia umas viagens, as grandes tours, era para poderem aprender mais visitando outras culturas. Portanto, é óbvio que nós sabemos aqui, e eu costumo dizer que é muito mais difícil trabalhar com um público sénior do que com um público jovem, porque com um público jovem normalmente, enfim, procuram praia ou piscina num prédio alto, saltar da varanda para a piscina, mas sempre com os seus riscos, obviamente, que querem animação noturna. Portanto, mas o público sénior, pela experiência de vida que tem, é sempre, e deve ser sempre, muito mais exigente, querendo conhecer mais. Agora, não é fácil, às vezes, satisfazer os conhecimentos de um público sénior devido ao conhecimento e à experiência profissional que já tem pelos anos vividos. Portanto, e é nesse sentido que todas as ações culturais que nós devemos fazer, ou todas as ações turísticas que nós devemos fazer, deve ter uma componente cultural muito importante, mas que transmita alguma coisa de novo. Portanto, é óbvio que eu podia estar aqui a recomendar-vos N locais, N destinos turísticos, que o Carlos já o fez muito bem, e eu já estou com alguma inveja de não poder ir convosco, parecem destinos maravilhosos. Portanto, realmente, quem tiver a oportunidade, não deixe de o fazer, porque para além do prazer que nos dá, o prazer pessoal que nos dá, obviamente, nos vai dar um incremento cultural e uma experiência para podermos partilhar com os nossos amigos aqui, presencialmente, ou através do blog, ou através do Facebook. Seguramente todos
já vão também aderindo a essas coisas. Agora, aquilo que eu muitas vezes penso é se realmente o turismo deve estar ou não como considerado um bem de primeira necessidade. Era bom que em Portugal pudesse estar, era sinal que vivíamos todos muito bem, era sinal que, enfim, éramos protegidos pelo governo, bem pagos e coisas do género. Mas, na realidade, não podemos ainda estar ao nível dos Estados Unidos ou do Canadá, em que o turismo já é um bem de primeira necessidade, tal e qual como comer ou dormir. Porquê? Porque vê, obviamente, no turismo uma forma de ensinamento e de aprendizagem enormíssima. A única questão que eu quero realmente aqui deixar para a reflexão é ou não o turismo necessário para podermos ter esse prazer pessoal, ou esse prazer grupal que nos faz. O que é que nos leva a fazer turismo? Eu obviamente que muitas vezes aquilo que para finalizar, estou praticamente a finalizar, aquilo que é importante referirmos ou pensarmos ou refletirmos em conjunto é: será que a prática turística contribui para o bem-estar do turista sério? Eu nunca vi ninguém infeliz em turismo. Aliás, os alemães até têm por hábito enviar os 2 filhos, portanto, noivos, em turismo durante uma semana, antes de casarem, que é uma terapia, ou é um teste, eu diria, fantástico, para ver se eles estão bem ou não. Porque viver 24 horas ou 24 horas, tomar decisões, onde é que vamos comer, o que vamos visitar, o transporte é que apanhamos. Portanto, muitas vezes vem lá e já não querem casar. Portanto, isto acontece muito. O turismo tem este filtro também, porque as pessoas às vezes nem se dão tão bem nesses momentos, precisamente por causa de terem que tomar decisões muito em conjunto. Agora, é claro que esta reflexão tem que ser feita por todos. Na minha ótica, é claro que o turismo tem essa vantagem muito boa para poder também dar esse bem-estar. Agora, será que a prática turística deve consistir mais em atividades ao ar livre ou no interior? Portanto, isto fica à reflexão de todos, é óbvio. Agora, o que vos quero, de alguma maneira, também fazer refletir é: será que o turismo, ou o que será que vos convence mais em turismo? Quais serão os fatores mais determinantes antes de escolherem um destino turístico? Portanto, será que vão através da influência dos amigos? Será que pensam realmente em tudo? Será que vão em grupo e vão apenas por esse gosto? Ou será que devem ser mais exigentes, exigindo a quem organiza o agente de viagens ou quem organiza a viagem todos os fatores de segurança, de alimentação, de higiene, de conforto? Todas essas coisinhas. Será que o público sénior é realmente exigente como deve ser? Como o deve ser? Portanto, é isso que os faço para aqui. Quanto mais exigentes forem, seguramente melhor será este produto. Portanto, e de alguma maneira concluir, enfim, com uma questão, não cabe a mim fazer as questões, para aquilo que nos pode ser feito, mas escrevi aqui qual será o produto turístico ideal para cada um. Portanto, todas essas questões, todos os meios que vocês tiverem ao vosso alcance, poderem partilhar as vossas opiniões, os vossos interesses, as vossas necessidades e desejos, vão naturalmente ajudar a que construamos produtos turísticos muito mais agradáveis, muito mais interessantes e que vos darão seguramente muito mais prazer. Portanto, eu acabo apenas fazendo a sugestão, e o Carlos falava aqui há pouco do Dia Mundial do Turismo. Se tiverem a oportunidade, o Carlos vai permitir isto, se tiverem a oportunidade, apareçam no Michê, no auditório de cima, pelas 18 horas. Nós vamos comemorar os 18 anos do curso de turismo, e quem vai abrilhantar a sessão musical é a Universidade Sénior de Odivelas. Não sei se está aqui alguém presente, mas é a Universidade Sénior que vai fazer o momento musical. Espero que já soubesse, não sei se o professor está, mas é uma surpresa. Soube, estou a faltar ao meu ensaio, que eu preciso de repetição. É claro. Já sabe tudo de cor, com certeza. Vai estar mais jeito. Portanto, estão todos naturalmente convidados. Gostava muito de vos ver por lá, se tiverem essa oportunidade. Estarei naturalmente sempre ao meu dispor, Carlos, para a mobilidade de ceder o meu e-mail, sempre
precisem de alguma coisa, algum conselho, alguma dúvida, alguma questão sobre algum termo técnico ou até a legislação dos vossos direitos que têm em turismo, portanto estarei naturalmente sempre disponível no Michel para vos poder auxiliar. Muito obrigado.